Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre o que está acontecendo em Asbury, a faculdade dos Estados Unidos, onde se iniciou um culto dia 8 de fevereiro, ou seja, há uma semana e um dia, e ainda está acontecendo este culto. Como assim? Começou e ainda não acabou o culto? Exatamente isso. As pessoas ainda não conseguiram finalizar o culto, tamanha a presença de Deus. Então nós vamos estar falando um pouco sobre o que está acontecendo lá, como iniciou, o que as pessoas estão fazendo, como que está sendo este avivamento. Mas antes, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas consigam entender o que está acontecendo em Asbury, Estados Unidos. Esse culto já dura mais de 180 horas. E o mais extraordinário é que ele se iniciou como se fosse um culto qualquer, como se fosse uma quarta-feira qualquer. Mas Deus, ele agraciou aquele povo com a sua presença. Então, numa quarta-feira qualquer, ocorreu um dos maiores avivamentos que a gente já viveu nesse século. Se você parar para analisar, Asbury, ele em 1970 já teve esse mesmo movimento, onde um grupo de jovens iniciou para fazer um culto e não conseguiu acabar. Tamanha era a presença de Deus. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês terem noção de como que está lá, como que foi, como que está sendo. Vocês viram como é fantástico isso? Eu quero falar igual um pastor, que esse avivamento se espalhe pelo próprio Brasil, que esse avivamento se espalhe para todo o resto do mundo, porque quando acontece isso, acontecem muitas coisas boas juntas. Eu quero ler alguns depoimentos dos jovens, das pessoas que frequentaram aquele lugar. Diz assim: é verdadeiramente um momento na história de Asbury que nunca será esquecida. Quando ouvi falar sobre o que acontecia, fiquei confusa, mas quando fui à capela da universidade, entendi que precisava daquela experiência e que muitos outros estudantes também precisavam desta experiência. E tem um relato também de uma outra moça que diz assim: este avivamento não é estrondoso e cheio de sinais e maravilhas e milagres, os quais muitas vezes vêm à nossa mente quando pensamos na palavra avivamento. Em vez disso, é pacífico, suave e cheio de arrependimento e adoração. De forma alguma é uma produção feita pelo homem, mas surgiu aleatoriamente a partir de uma fome de ver Deus se mover em nós. Mas o que é avivamento? Eu nunca escutei falar. Me explica um pouco sobre o que é avivamento. Avivamento é quando Deus, ele muda o curso das coisas naturais para as coisas espirituais naquele lugar. Avivamento é quando Deus entra em cena e o homem fica em segundo plano. Avivamento é quando Deus, ele se mostra um pouco da sua glória, do seu poder para nós seres humanos. E quando Deus faz isso, nós não temos outra oportunidade, nós não temos outro sentimento a não ser querer adorar, a não ser se arrepender, a não ser de querer ficar naquela presença. E esse avivamento é um avivamento onde as pessoas estão sendo cheias de amor, estão se arrependendo dos seus pecados porque viu e está sentindo que a melhor coisa que existe na face da terra é quando o nosso coração se rende ao verdadeiro Deus, se rende ao verdadeiro Senhor. Então o avivamento é quando a presença de Deus toma um lugar de uma maneira tão grande que todas as suas vontades acabam e se torna só uma vontade de querer adorar Deus e viver a sua vontade. E o extraordinário é que quando acontece um avivamento, como ocorreu na Europa e em outros lugares, na Rua Azusa,
acontece uma mudança naquela universidade, porque aquela universidade não mais vai ser a mesma. Acontece uma mudança nos Estados Unidos, e eu creio que essa mudança também vai se espalhar pelo Brasil. Eu profetizo isso, que nós vamos viver um avivamento onde o que antes achava que era o errado vai começar a ver que é certo nós servirmos a Deus. O avivamento, ele traz muita esperança na graça e no amor de Deus. O avivamento, ele faz com que a Bíblia, tudo aquilo que nós acreditamos, comece a ser colocado em prática, não só pelos cristãos, mas por toda a sociedade. Então, quando um avivamento acontece, Deus quer fazer algo extraordinário, não só com aquela faculdade, mas com a minha e com a sua vida, porque isso está impactando a nós também, está impactando os Estados Unidos. Então, eu quero que você esteja sensível e entendendo que Deus, ele se move de múltiplas maneiras, mas quando ele escolhe um lugar com várias pessoas, as notícias dizem que tem filas para o pessoal estar entrando na capela, porque eles querem sentir essa presença. Então, Deus, ele habita no meu e no seu coração. Mas como é gostoso quando vários jovens, várias pessoas se reúnem simplesmente para adorar a Deus. E Deus se manifesta a ela, porque Deus, ele é um Deus que quer cuidar da gente. Deus é um Deus que quer, se mostrar pra gente. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ele se deixou ser achado para aqueles jovens em Asbury, e até hoje eles não conseguiram terminar o culto. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tire de lição, que nós possamos encontrar Deus com a nossa adoração. Fique com Deus. E nunca se esqueça, faça a sua vida valer a pena. Se foi útil, compartilhe para mais pessoas entenderem o que está acontecendo em Asbury. Fala pessoal, obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho, porque toda semana tem uma palavra de Deus para estar abençoando a sua vida. E eu vou deixar minhas outras redes sociais para vocês estarem seguindo.